I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings. O vídeo de hoje é sobre impeachment. E eu estou de óculos de sol porque tô imitando o Felipe Neto. Mentira, eu tô de óculos de sol porque eu acordei, tô com a cara toda inchada e não tô a fim de passar maquiagem, então por isso eu coloquei o óculos. E o Alfredo quis pedir pra eu botar também, pra poder me acompanhar neste vídeo. Comecei o dia muito bem comendo jaca. Tá todo mundo insatisfeito com a Dilma. Mas... tá bom, eu não vou falar comendo, eu vou comer primeiro e vou falar depois, então. Amo jaca. Companheiros. Tá todo mundo muito chateado com a Dilma, mas eu preciso dizer que uma das poucas coisas que ela fez de bom ultimamente foi aquela dieta. Que é aquilo? A mulher secou. Olha, eu quero essa receita, fia, porque isso deu certo. Como todo mundo sabe, a gente tá num momento de protesto, que a gente não aguenta mais essa corrupção, essas contas que não param de aumentar, é a gasolina, o preço da luz e é tudo, e tá todo mundo querendo esganar a presidenta. E tá todo mundo pedindo o impeachment do presidente. Impeachment porque ela saia e enfim. O cenário nacional tá ficando complicado porque o povo ele quer uma mudança, mas nós não fomos educados politicamente, então a gente não sabe o que fazer, tipo, o que a gente vai fazer. Tirar a presidenta não é a solução, porque vai assumir ou vice ou outra pessoa do partido dela. E mesmo que assuma de outro partido, nós precisamos de uma reforma política, que é, a gente precisa que os corruptos eles paguem por improbidade administrativa. O que é isso? É a desonestidade do político. A gente tem na nossa Constituição especificando lá que improbidade administrativa, essa questão de você pegar o dinheiro público para você usar para você mesmo, isso tem uma pena grave. O problema é que a lei não é colocada em prática por causa da camaradagem. A gente precisa entender, o que a gente precisa é que a lei seja colocada em prática. A lei favorece algumas pessoas, sim, favorece cargos em comissão, o presidente pode colocar quem ele quiser para ministro, pode sair distribuindo cargo de ministro, tem que parar com isso. As pessoas precisam ter qualificação para estar ali naquele cargo, é o mínimo exigido. Outra coisa, o próprio PT, ele propôs uma reforma política. Cuidado, o PT está extremamente envolvido em corrupção, não tem como eles proporem uma reforma, porque segundo a Constituição, os corruptos, quem comete improbidade administrativa, precisa ser afastado do cargo e pagar por isso. Não adianta, eles já estão errados, eles têm que pagar por aquilo que eles fizeram. O que a população precisa saber e ficar ciente é os seus direitos, os deveres, a Constituição. Nós, o povo, a supremacia é do povo. Nós escolhemos, nós tiramos e colocamos os governantes, a gente precisa entender também como funciona isso. Não adianta ficar reclamando, batendo panela, pedindo para a presidenta sair, se você não entende por que isso está acontecendo, por que o governo ficou nessa crise que está. A gente precisa entender que o problema, a culpa não é a Dilma só. Esses agentes políticos que estão no poder e que foram corruptos, eles precisam responder judicialmente. Por exemplo, se uma pessoa rouba, se uma pessoa mata, ela não vai ser julgada? Existe uma lei também que é para julgar o político corrupto. As penas dessas pessoas são suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, ressarcimento ao erário. O que significa ressarcimento ao erário? Ele vai ressarcir tudo aquilo que ele pegou. E indisponibilidade de bens. A indisponibilidade de bens é nada mais do que tirar os bens daquele cara. Quem foi corrupto, quem foi omisso. Então não adianta a presidente falar que não sabia, porque ela também responde por não saber. A presidenta precisa saber. Tudo bem que a gente sabe que ela sabia do que estava acontecendo, desvio na Petrobras e tudo mais. O problema é que o nosso país chegou numa situação muito vergonhosa. Nós já somos piada internacional há um tempo, mas agora chegou num nível que tá demais. Se a gente não fizer alguma coisa, se você aí não começar a ler seus livrinhos, pegar uma Constituição Federal aqui, ó,
Você precisa saber dos seus direitos. Vai numa banquinha, compra a Constituição Federal. Eu comprei aqui uma Constituição Federal com um Código de Defesa do Consumidor. Mas tem só a Constituição ou com outro tipo de código. Você precisa ler, você precisa saber. Não adianta você chegar e ir pra rua protestar pra pedir pra tirar a Dilma. Impeachment. Impeachment não vai resolver o problema do país. E outra, ditadura militar também não vai resolver o país. Vai na internet, começa a pesquisar qualquer filme sobre ditadura militar, você vai ver a maravilha que era. Sem liberdade de expressão, você é proibido de falar sobre o governo, senão você tá arriscado a desaparecer, a sumir. A gente precisa viver num país democrático, sim, sem ditadura, mas que a gente tenha políticos que sejam honestos. O PT não tem direito nenhum de querer promover uma reforma política, porque o PT ele não tem moral para promover reforma política. O PT já está mergulhado na corrupção. Como é que uma pessoa que não tem moral nenhuma vai propor uma reforma política? Isso não existe. A gente tem países hoje em dia que são desenvolvidos onde os políticos andam de metrô, andam de transporte público, porque o transporte funciona. O que precisa acontecer é os nossos queridos governantes, dirigentes e chefes precisam ter do mesmo transporte, do mesmo salário, da mesma realidade que a do trabalhador. Porque se o querido lá, deputado, governador, presidente, se ele tem prerrogativas muito grandes, se ele tem, que é prerrogativa, vantagens acima da população, ele não vai saber como é que é o povo. A pessoa que foi ali eleita, ela precisa viver a realidade do povo para poder fazer por ele. Esse é o grande problema do nosso país, porque a gente tem governantes que têm prerrogativas, que têm benefícios muito altos, bolsa paletó, bolsa auxílio não sei o que, auxílio gasolina. Isso não existe, não vai pra frente se isso não mudar. O que vocês precisam entender é, a gente precisa de uma reforma política. Os governantes têm muitos benefícios, eles podem colocar quem eles quiserem, botar em cargo em comissão para ser ministro, a pessoa pode não ter estudo nenhum, ele pode nomear, isso precisa parar, a gente precisa sentar, estudar, entender como funciona, entender o processo. Entender os poderes legislativo, executivo, judiciário, entender o que cada um faz, para poder reivindicar da forma certa, porque bater panela, nós somos tão analfabetos políticos que a gente faz o que a gente bate panela quando o negócio tá ruim. Ao invés de você ficar batendo panela e ir pra rua, não dizendo que a pessoa não precisa ir pra rua, ela tem que ir sim pra rua pra mostrar a insatisfação. Mas além disso, entender o que precisa ser feito. Porque não adianta ir pra rua, eu quero um Brasil melhor. Você não sabe nem como que vai fazer um Brasil melhor. Você não sabe nem como funciona a estrutura de poder no país. Isso também é culpa do governo? É culpa do governo, mas nós temos essas fontes, a gente tem a Constituição, a gente tem acesso à leitura. O problema é que nós brasileiros gostamos de assistir futilidade. É uma coisa assim incrível. No Facebook, se uma menina posta uma foto com um look novo, com uma roupa, todo mundo elogia, tá linda, não sei o que. Agora alguém posta, compartilha uma matéria sobre o governo, sobre a política, alguma coisa que tem informação, uma coisa que vai agregar alguma coisa pra vida da pessoa, é um ou dois que curte. Nós somos analfabetos políticos, a gente não se interessa porque deveríamos nos interessar, e é por isso que o Brasil está do jeito que está. Não sabemos nem o que pedir. A gente pensa que o impeachment, tirar a Dilma dali. A Dilma é uma corja de políticos corruptos que nós mesmos colocamos. Algumas pessoas pensam assim, porque a lei é frouxa no Brasil. O problema não está na lei. Nós temos até uma boa Constituição. A gente tem prerrogativas, a gente tem coisas que partes na lei que beneficiam, sim, alguns governantes, e temos até falta de esclarecimento em certas coisas, mas o que nós temos já seria o suficiente para colocar um basta, né? O presidente da República pode ser preso? Sim, ele pode ser preso. Ele pode ser processado por crime de responsabilidade e infração penal comum, né? Claro que quem julga e quem aprova esse processo é um juizado especial, até porque o presidente da República, ele exerce um cargo especial, né? O cargo máximo do país, mas ele pode ser afastado do cargo. Então a gente precisa ter noção disso. A gente sabe o que acontece, por exemplo, se alguém roubar. A gente sabe o que acontece se alguém assaltar, se alguém matar outra pessoa. A gente sabe o que acontece. Mas agora, quando um político é corrupto, a gente não sabe.
Na nossa Constituição, a gente também tem os princípios. Um deles é a indisponibilidade do interesse público. A indisponibilidade do interesse público nada mais é do que você não pode dispor de bem público, ou seja, você está ali trabalhando e tudo que está sendo usado ali, tanto as verbas quanto tudo que tem ali, todo o aparato do Estado não pode ser usado para benefício próprio. A gente tem outros princípios que estão expressos na Constituição. Esses princípios nada mais são do que norteadores de como deve ser a conduta de um agente político, um agente administrativo, a pessoa que está ali responsável pela administração, agir com legalidade, moralidade. Tudo que é feito precisa ser esclarecido ao povo, porque na democracia o povo é que é supremo, o Estado ele trabalha para o povo. Então se o povo não tem nenhuma informação ou nenhum conhecimento de como deve ser aplicado as leis, de como deve acontecer, se um político se ele não for probo, se ele não for honesto, eles vão fazer o que eles bem quiserem. A nossa revolução e o nosso protesto precisa ser um protesto em que nós nos tornemos mais cientes do que está acontecendo, cientes das nossas próprias leis. A gente não sabe dos nossos próprios direitos. A gente não conhece, não tem conhecimento do que vai acontecer, do que pode acontecer com um político se ele fizer alguma coisa, se ele pegar um dinheiro que não é dele. A gente não sabe o que acontece, a gente não... Então, aí a gente também não sabe o que pedir. É fundamental, se você é brasileiro, é fundamental que você perca um pouquinho do seu tempo para estudar e para poder entender como funciona o sistema, entender o que acontece com quem é corrupto, o político que é corrupto, ele precisa perder o cargo dele. Eu sei que é ruim, mas quanto mais você pesquisa, mais triste você fica, porque você descobre que o buraco é mais embaixo ainda, então te dá uma revolta. Então assim, é só a gente manter a calma, entendeu? E estudar. O brasileiro, ele não é estimulado a estudar, ele não é estimulado, entendeu? Quanto menos ele souber, melhor. E a gente está pagando pelo nosso analfabetismo e pelo nosso desinteresse agora. E vai ficar pior se a gente não tomar uma decisão e não tomar atitude. Tá, eu preciso entender de política. A gente prefere simplesmente se abster, mas olha só o que aconteceu com a nossa abstinência. Estamos pagando por aquilo que não sabemos, por aquilo que preferimos deixar que outras pessoas tomassem conta. Tá ficando uma situação completamente caótica. O teor do vídeo hoje ficou um pouco sério, porque esse é um assunto sério, não rola muito, acho que não cabe muito fazer piada. O sentimento que dá é um sentimento de revolta, um sentimento de que a gente precisa fazer alguma coisa. Então assim, que a sua revolução seja justamente se informar sobre isso. Que a sua revolução seja nadar contra a maré da sociedade que detesta a política, que é apolítica, que não quer saber de partido, que não quer saber de nada. Não tô falando pra você se filiar num partido, mas você entender pelo menos o que acontece dentro deles, o que eles vão pagar se eles fizerem errado, se eles forem desonestos. Porque é por isso que eles estão fazendo o que estão fazendo, porque a gente simplesmente não se importa. A gente só quer reclamar depois que a merda tá feita, mas a culpa é nossa. Nós somos o povo e nós vivemos num país onde nós escolhemos quem tá lá. Se o cenário que se montou na política não é bom, a culpa é nossa. A culpa não é do governo, a culpa é sua, a culpa é minha. Nós precisamos assumir a culpa, assumir a responsabilidade, parar de ficar colocando a culpa nos outros, é porque foi fulano, porque foi ciclano, porque nós somos uma nação. E todo mundo precisa estar ciente do que acontece e ciente daquilo que quer reivindicar. Reivindicar impeachment, reivindicar ditadura. Se você quer reivindicar, se quer um impeachment, você tem que ter um bom argumento para você entender o que vai acontecer quando houver um impeachment. E se você quer a ditadura militar, você precisa entender também tudo o que vai acontecer se a gente entrar num regime de ditadura no país. Não peça as coisas sem saber, assim, não sei, eu quero isso. Nem sabe o que é, não sabe nem o que significa. O que dá raiva é que brasileiro simplesmente insiste em não estudar. Vá estudar. Conhecereis a verdade vos libertará. Vai se libertar, meu filho. Se o país está numa crise de opressão, vai ler, vai estudar, vai se informar e parar de ficar batendo panela, parar de ficar reclamando. A culpa é nossa, assuma, seja macho. A culpa é minha. Nós precisamos tirar primeiro quem é corrupto. Vai ficar pouquíssima gente lá no Congresso, vai ficar pouquíssima gente em Brasília, pouquíssima gente. E aí sim, vamos colocar pessoas que tenham o interesse, que tenham compromisso em dirigir o país de forma honesta.
que queiram ter a mesma realidade que o trabalhador, usar o mesmo transporte, dispor do mesmo salário, ter a mesma coisa que nós temos. Não vou aqui te propor, olha, faça isso, faça aquilo. A minha proposta é, se informe e saiba exatamente o que vai acontecer e o que precisa acontecer para esse país ir para frente. Se você está satisfeito com o Brasil, então ignore esse vídeo. Agora, se você está insatisfeito, está inconformado com as coisas que você vê todo dia no jornal, mexa a sua bunda. And we'll never be royal.